Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Vamos falar hoje de derivada de funções trigonométricas. A gente vai aprender a chegar na derivada da função seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. A gente vai desenvolver a fórmula do seno e do cosseno, da derivada do seno e do cosseno, e depois, a partir dessas, desenvolver a derivada das outras. Eu estruturei essa aula. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão sobre alguns conceitos importantes de funções trigonométricas, depois falar um pouquinho de alguns limites que são importantes também, desenvolver de fato as fórmulas das derivadas que a gente vai estudar, e depois vamos exemplificar algumas coisas. Então, vamos começar. As funções trigonométricas que a gente vai estudar são essas 6, tá? E só que eu dou destaque, como eu já comentei, a essas duas, que é a função seno de x e cosseno de x, porque sabendo a derivada dessas duas funções, eu consigo a derivada das outras 4 funções que estão aqui. E por que isso? Porque eu consigo escrever todas as outras 4 funções trigonométricas em termos de seno e cosseno. Por exemplo, a tangente de x, eu escrevo ela como sendo seno de x e sobre cosseno de x. A cotangente de x, ela é o cosseno de x dividido pelo seno de x. Já a secante, essa que aparece aqui, ela é, a secante de x, eu posso escrever ela como sendo 1 sobre cosseno de x. E por fim, a minha cossecante de x, eu escrevo ela sobre 1 sobre seno de x. Então veja, nas 4 situações, eu escrevi a função trigonométrica em termos de seno e cosseno. Então, para eu encontrar a derivada da tangente, basta eu aplicar, conhecendo a derivada do seno e do cosseno, basta aplicar a regra do quociente. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Por isso que a derivada dessas duas são as mais importantes. Outra coisa que a gente vai estudar, outra coisa que é legal a gente lembrar, são algumas relações trigonométricas. A relação trigonométrica fundamental, ela é seno ao quadrado de x mais, pode ser θ, né? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que isso significa? Que para qualquer arco que eu pegar e substituir nessa fórmula, o seno ao quadrado desse arco mais o cosseno ao quadrado desse arco é igual a 1. Isso é tranquilo de desenvolver no círculo trigonométrico. A gente não vai fazer isso agora para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas isso é um conceito também lá do ensino médio que a gente está revisando. O importante é que, a partir dessa relação fundamental, eu consigo chegar em outras duas relações que são importantes. A primeira delas é o seguinte: eu repito a fundamental e divido. Agora eu vou dividir todos os termos por cosseno ao quadrado. Então, até para ficar mais claro, eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x. Fazendo isso, do lado esquerdo da equação, desse lado da equação, esse termo aqui, se a gente olhar nas relações aqui de cima, é a minha tangente ao quadrado. Mais esse termo aqui é 1. E esse termo do lado direito da igualdade, ele é a minha secante ao quadrado de x. Então, essa é mais uma relação trigonométrica que a gente tem. E se eu repetir esse processo, pego a fundamental e agora eu dividir os termos por seno ao quadrado, então, dividir isso aqui por seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de x, eu vou ter outra relação. Essa primeira parte ela é 1, a segunda parte é cotangente, então aqui é 1 mais cotangente de x, e a última parte é a cossecante ao quadrado de x. Então, eu tenho a minha relação fundamental, que é essa aqui de cima, mas a partir dela eu posso desenvolver outras duas, fazer com outro destaque, desenvolver essas outras duas
relações. Aqui faltou um quadradinho aqui. Tá? A gente coloca isso porque isso vai aparecer em algumas situações quando a gente estiver tratando de funções trigonométricas. Então é bom conhecer essas relações. Importante é conhecer essa daqui de cima e saber como a partir dela chegar nessas outras duas de baixo. Outra coisa que é interessante saber, lembrar, é o cosseno ou o seno de soma de arcos. Eu vou lembrar aqui o seno porque a gente vai usar hoje, mas se a gente for usar o cosseno, o cosseno da soma de arcos em alguma aula posterior, eu faço essa revisão também. Então, o seno de A mais B, eu posso escrever como sendo seno de A vezes seno de B, vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Essa fórmula ela não é tão simples da gente chegar nela agora, então é uma fórmula também que a gente costuma ver no ensino médio. Então eu não vou desenvolver essa fórmula agora, mas se vocês tiverem curiosidade, em livros do ensino médio normalmente tem. E para finalizar essa questão da revisão das funções trigonométricas, é importante a gente sempre ter em mente o que significa essas relações. Então, se eu tiver um ciclo trigonométrico desse jeito, eu posso traçar dois eixos aqui nesse ciclo, né? E aí esse eixo horizontal, ele é o eixo dos cossenos. E esse eixo vertical, ele é o eixo do seno. Importante lembrar isso. Então, se eu tiver aqui um arco X, a projeção desse ponto no eixo dos cossenos, essa distância que está aqui, é o que a gente chama de cosseno de x. E a projeção desse ponto aqui no eixo vertical é o que a gente chama de seno de x. Então, isso aqui ficou um pouco feio. Então, olhando para esse gráfico, né, olhando para isso, a gente fica fácil entender, por exemplo, por que o cosseno de zero ele vale 1. Né? A gente sempre está pensando, quando escreve assim, que esse ciclo é unitário. Então, esse raio desse ciclo ele é 1. Tá? Aqui é menos 1 e aqui é menos 1, os pontos. Então, é por isso. Se meu arco for de 90 graus, por exemplo, a projeção do ponto no eixo horizontal é 0 e a projeção do ponto no eixo vertical é 1. Por isso que o seno de π sobre 2, ou de 90, vale 1 e o cosseno de π sobre 2 de 90 vale 0. Então, essa relação também é importante da gente estar lembrando. Tá. Então, a gente vai estudar esse limite fundamental, né, que é o limite de θ tendendo a 0 de cosseno de θ menos 1 dividido por θ. Então, vou escrever esse limite aqui, limite de θ tendendo a 0 de cosseno de θ menos 1 dividido por θ. Esse limite é uma indeterminação que, a princípio, a gente não sabe quanto vale, né? E aí, o que a gente vai fazer vamos lembrar duas coisas. Primeiro, o limite fundamental trigonométrico, ele diz que o limite de θ tendendo a 0 de seno de θ sobre θ é 1. Né? E vamos escrever aqui aquela relação trigonométrica fundamental, vamos escrever em termos de θ, porque ela vai aparecer aqui e a gente vai usar ela. Tá. Então, vou apagar aqui um pouquinho essa linha, deixar ela menor. Então, esse limite... eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever em cima e embaixo, eu vou multiplicar isso por cosseno de θ mais 1, e embaixo também por cosseno de θ mais 1. Isso é igual. A parte de cima vai ficar limite de θ tendendo a 0 de cosseno ao quadrado de θ e menos 1. E embaixo mantém o que está lá, θ vezes cosseno de θ mais 1. Tá. Se eu lembrar aqui da relação trigonométrica, se eu passar o cosseno para o outro lado, aqui, então eu posso escrever que o meu seno de θ ele é igual a 1
menos o cosseno ao quadrado de θ. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, menos seno ao quadrado de θ fica sendo cosseno ao quadrado de θ menos 1, que é o que está acontecendo ali. Então, eu posso reescrever esse limite como sendo limite de θ tendendo a zero. E vou escrever assim, ó, menos seno ao quadrado de θ dividido por θ vezes, aqui embaixo, cosseno ao quadrado, cosseno de θ mais 1. Tudo bem? E aí, eu posso dividir esse seno em dois termos e colocar esse menos fora do limite. Então, fica menos limite de θ tendendo a zero. Fica seno de θ dividido por θ vezes seno de θ dividido por cosseno de θ mais 1. Ok? Usando a propriedade dos limites, eu posso escrever esse produto como sendo o produto dos limites, já que esses limites existem, né? Esse primeiro limite é aquele fundamental que a gente colocou aqui em cima, né? E ele vale 1. Então, isso aqui vale 1. Esse segundo limite, ele não é uma indeterminação. Em cima vai para 0, e embaixo vai para 2, porque cosseno de 0 é 1, né? Pelo aquele ciclo que a gente escreveu antes. Então, isso aqui vai para 0. Ou seja, esse limite que a gente queria estudar aqui, ele é 0. Então, tá ok? Esse limite ele é 0. Então, a gente tem que considerar isso. Bem, agora a gente vai começar, de fato, a estudar a derivada da função seno. Então, a gente não revisou essas coisas à toa, porque isso vai aparecer quando a gente desenvolver a fórmula da derivada do seno. Como a gente está desenvolvendo a fórmula, a gente vai fazer da maneira que a gente sabe, que é pela definição. Então, a derivada de f de x, que é a minha seno de x, vai ser o limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x dividido por h. Isso é limite de h tendendo a zero. F de x mais h é meu seno de x mais h. Menos seno de x dividido por h. Tá certo? Assim, parece que a gente não consegue fazer muita coisa. Mas aí, a gente vai abrir esse seno de x que aparece aqui, seno de x mais h, como a fórmula do seno da soma de arcos, que a gente viu na revisão. Então, quando a gente fizer isso, eu vou escrever aqui embaixo, porque aqui não vai caber, vai ficar limite de h tendendo a zero de seno de x vezes cosseno de h mais seno de h vezes o cosseno de x. Isso tudo que está aqui é só essa parte que está aqui, né? Menos seno de x, tudo isso dividido por h. Tá bom? Então, eu vou só reescrever isso aqui de maneira que fique conveniente. Vou juntar esse termo com esse termo, colocando o meu seno em evidência. Então, fica seno de x vezes cosseno de h menos 1 dividido por h, mais seno de x vezes, mais seno de h vezes cosseno de x dividido por h. Tá? Então, esses dois termos, essa parte aqui é a junção desse termo com esse, e essa é a outra parte do limite, é essa partezinha que estava aqui. Como o meu seno de x não tem nada a ver com h, eu posso colocar ele fora do limite. E o limite que sobra aqui é aquele limite que a gente estudou aqui em cima, né? E ele a gente viu que dá zero. Então, quando eu faço o meu h tendendo a zero, todo esse termo que está aqui, ele vai para zero também. Então, esse cara aqui todo vai para zero.
E aqui, quando eu faço meu h tendendo a zero, eu tenho que tratar da multiplicação, um limite de cada vez. Então, vamos até reescrever isso aqui para ficar mais claro. Então, isso é igual ao limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h vezes... Eu posso colocar esse cosseno fora do limite, né? Porque eles não tem nada a ver com h, vezes cosseno de x. E aí esse limite aqui é aquele limite fundamental trigonométrico que vale 1. Então isso tudo dá cosseno de x. Então é incrível, né? Eu acho isso muito legal, que se a minha função f de x for igual a seno de x, então a derivada dessa função ela é cosseno de x. Muito bacana. Vou destacar isso aqui. Acho isso muito legal, né? Então é fácil, é bem tranquilo de decorar, de lembrar que se a minha função é seno de x, a derivada dela é cosseno de x, ponto final. Não tem muito mais o que se preocupar. Tá. Para exemplificar, vamos fazer essa derivada que está aqui, né? Para a gente ter um exemplo de aplicação do que a gente estudou. Veja, essa derivada não é exatamente a derivada do seno direto. Eu tenho que fazer a derivada do produto de duas funções. Então, aqui eu tenho o produto de duas funções. Quais são essas duas funções que compõem esse produto? A função x² e a função seno de x. Então, para eu conseguir calcular a derivada dessa função, f' de x, eu tenho que aplicar a regra do produto, né? Considerando que eu tenho essas duas funções separadinhas aqui, ó. O que a regra do produto diz? Que a derivada da f de x é a derivada da primeira, então é a derivada do x², que é 2x, vezes a segunda, que é seno de x, mais a primeira, sem derivar, vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Pronto. Essa é uma função, essa é a derivada da função. Poderia pôr o x em evidência, mas não dá para mexer muito mais do que isso. Note que seria difícil calcular a derivada disso pela definição, mas pelas propriedades que a gente viu e pelas regras, a gente consegue. Então, o interessante das regras não é nem a aplicação delas isoladamente, mas aplicar elas em conjunto. Aqui eu juntei a derivada do seno e consegui aplicar e juntei a regra do produto para conseguir calcular a derivada dessa função. Beleza, gente? A gente continua no próximo vídeo a falar da derivada do cosseno e dar mais alguns exemplos.